Irmãos, se eu tivesse que dar um tema para essa mensagem, seria: quando Deus quer honrar alguém. Você pode repetir comigo? Quando Deus quer honrar alguém. Amém. Eu vou ler a história sobre Jefté, como ele livrou o povo de Israel. A Bíblia conta a história de Jefté, um homem que nasceu filho de prostituta. Ele era o filho de Gileade. Gileade era o pai dele. Porém, os irmãos de Jefté eram filhos da esposa de Gileade, mas Jefté não. E isso acarretou algumas coisas que aconteceram ao longo da vida dele. E é sobre isso que nós vamos falar, quando Deus quer honrar alguém. Você pode fechar os seus olhos? Espírito Santo de Deus, nós vamos ministrar a tua palavra. Eu gostaria de pedir, em nome de Jesus, que o Senhor fale ao meu coração, que o Senhor fale ao coração da igreja, nós possamos entender a simplicidade do Evangelho, Pai. O Evangelho de Jesus, ele precisa ser simples, ao ponto que até uma criança que nunca foi nem à escola entenda sobre Jesus. É isso que nós precisamos entender. Pães e peixes, comidas simples, mas que alimentavam as multidões. Alimenta-nos através da tua palavra essa noite, nós possamos sair daqui alimentados, cheios do Espírito Santo, curados, libertos para o louvor da tua glória. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Todo o povo de Deus disse: amém. Versículo 1, capítulo 11 de Juízes. Jefté, o gileadita, era um homem valente, porém filho de uma prostituta. O nome do seu pai era Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos. Quando os filhos dela já eram grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás coisa alguma na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Ele era o chamado, conhecido por muitos de filho bastardo. Ele não era o filho da esposa de Gileade. Porém, Deus tinha algo com Jefté. Deus o tinha escolhido para livrar o povo de Israel dos seus inimigos. E o tempo passa, eles crescem. Eu fico imaginando como deve ter sido a sua infância, como deve ter sido a sua adolescência, como deve ter sido a vida de Jefté no meio dos colegas, no meio de seus irmãos, na escola. Como será que foi? As pessoas botando um apelido nele, zoando ele, rindo dele, fazendo o chamado bullying. Como será que foi a infância deste agora então homem, mas que um dia foi criança e deve ter passado por situações horríveis, simplesmente porque sua mãe era uma mulher que não era a esposa de seu pai, e acredito que consequentemente não era uma conhecedora da palavra de Deus, uma mulher chamada até hoje de impura. Porém, aquele garoto, ele tinha uma marca da parte de Deus na vida dele, e o tempo foi passando e naturalmente que eles foram crescendo. Só que quando nós temos traumas de infância, quando nós não temos uma visão clara de futuro, nós ficamos deformados. Sabe quando você vê um carro até novo, mas às vezes amassado a lataria, que dá até dó? Às vezes você vê um carro bonito passando na rua, mas ele encostou em um container, em alguma coisa, em um carro, e deu aquela amassada. Dá uma dó, não dá? De ver às vezes um carro novo amassado. Existem pessoas que são assim, que são lindas por dentro, mas às vezes estão amassadas por fora, estão deformadas, porque sofreram uma batida,
sofreram um empurrão, sofreram um trauma. Não tem o traumatismo craniano? É um trauma que a gente sofre e muitas vezes vamos a óbito quando não há intervenção de Deus. Existem pessoas no meio da sociedade, no meio das repartições públicas, no meio das igrejas, que sofreram traumas ao longo das suas vidas, e as pessoas só olham o amassado que está na pessoa. Geralmente, nós seres humanos temos o hábito de olhar o amassado, o defeito daquela pessoa. Muitas vezes a gente não para chegar pertinho do veículo e olhar dentro e ver quanta coisa linda tem lá dentro, quantas características, às vezes até luxuosas. Uma vez eu escutei uma pessoa falando que carro bonito é o dos outros, porque o da gente a gente olha só o vidro e o volante, né? A gente está do lado de dentro, a gente vê o que tem dentro do nosso carro e vê o bonito passando, e às vezes nem valoriza o nosso. Jefté, acredito que ele deve ter passado por momentos difíceis na vida dele, porque ele era filho de uma mulher prostituta. Eu tenho certeza que no nosso meio hoje existem alguns de nós que sofreram alguns traumas na sua infância, na sua adolescência, no momento da transição de adolescente para jovem, da transição jovem para adulto, da transição adulto para maduro, que é o chamado coroa, homem ou mulher. A gente ouve muito, né, sobre as crises, a crise dos 30 anos. Tem um filme que chama De Repente 30, não sei se alguém já viu. A crise dos 40, né? Nossa, já estou com 40, os cabelos brancos começam a chegar, né? Os pés de galinha. Hoje está mais fácil, né? Hoje em dia existe muitos recursos, mas as pessoas passam por crise dos 50. Eu tive crise dos 40. Eu achava que eu ia ficar bermuda e camisa regata a vida toda. De repente a gente se vê tendo que amadurecer. Nós passamos por crises na vida. Só que existem crises que elas afetam todas as etapas da nossa vida, sabe? E a gente às vezes fica, além de desconfortável, às vezes a gente fica sem identidade, sem saber quem somos, por conta dos traumas que vivemos ao longo da nossa vida. E eu tenho certeza também que muitos de nós aqui hoje presentes, um dia, despretensiosamente, entramos numa reuniãozinha de oração e Deus levantou alguém em um culto, em uma reunião de oração, para pôr a mão na nossa cabeça e dizer o famoso eis que te digo. Eu tenho um plano na sua vida, eu te chamei desde o ventre da tua mãe, eu te escolhi, eu te remi, tu és meu. E quando a gente ouve uma palavra como essa, geralmente a lágrima desce, a gente fala, Deus falou comigo. E ali a gente se quebranta, fala, obrigado, Senhor. Eu acho que eu vou andar com Deus mesmo, vou começar a ler a Bíblia, eu vou começar a orar, eu vou procurar uma igreja, eu vou me unir a alguns irmãos, eu vou caminhar com o corpo de Cristo, porque eu ouvi Deus falar comigo. Mas você cresceu às vezes num ritmo de vida desnorteada, cheio de traumas, casou-se, às vezes teve um casamento turbulento, difícil, teve filhos, passou necessidades, ficou desempregado, não conseguiu ir à faculdade, mora de aluguel, não tem um carro próprio, perdeu o que tinha, traumas terríveis. Eu já passei por situações difíceis, acredito que todos aqui, quantos aqui já passaram por traumas muito difíceis? Quem já passou? Olha, sua volta, várias pessoas. Mas isso não foi tão poderoso ao ponto de tirar você da presença de Deus. Olha você aqui hoje. Você não saiu da sua casa para ver os irmãos, você saiu para ouvir a palavra de Deus. Eu quero continuar. A Bíblia conta várias histórias de homens que sofreram antes de ser honrados, que passaram por situações difíceis. E se eu
franquear a palavra para alguns aqui que quiserem contar um pouco da sua história. Eu tenho certeza que muitos virão e contarão que antes de viver o que estão vivendo agora, de algumas conquistas que já alcançaram, vão contar que já passaram dificuldades terríveis e muitas vezes pensaram em desistir, algumas vezes até desistiram e Deus deu força e você retomou e hoje você está vivendo o que você vive nesse exato momento e nessa época do ano de 2022. Não foi diferente com este homem. E aqui eu quero falar para você, quero te indagar. Antes de você viver o que você está vivendo hoje, antes da luta que você já passou, talvez tenha pessoas aqui hoje no nosso meio que estão se sentindo cansadas, feridas, traídas, desanimadas. Já deu, eu já chutei o balde, eu já desisti, eu quero agora ser feliz, eu quero viver algo novo, né? Tem gente que está falando que quero viver algo novo, mas na verdade não é nada algo novo na presença do Senhor. Eu quero viver uma experiência nova de vida, ok? Mas antes de você ser ferido, antes de você sofrer os traumas, quando você ainda era puro, quem você era? Como que era a tua vida? Antes de ter filhos, antes de ralar muito, sair cedo de casa e voltar só de noite, quando as coisas eram mais fáceis, que você não tinha filhos, que você não tinha contas para pagar, que você não tinha tantas responsabilidades, quem era você? Como era a tua vida? Papai ou mamãe passavam a mão na cabeça, elogiava, meu filho é lindo, minha filha é linda, está tudo bem. Mas um dia você sofreu um trauma, perdeu o pai, era filhinha do pai, né? Perdeu o emprego, sofreu uma separação, e aí gostava de uma pessoa e a pessoa te desprezou. Eu já fiquei traumatizado na minha adolescência, já fui apaixonado, fiquei traumatizado, mas Jesus me curou. Antes da luta, quem era você? Como você estava antes de passar a luta que você está passando hoje? Como é que estava a tua vida? Quando estava tudo bem, o dinheiro estava na conta, o relacionamento era bom, morava bem, teve o melhor carro, tirava notas boas, tinha um grupo de amigos muito top. Talvez hoje você esteja se sentindo sozinho, não sei. Eu vou falar sobre a história deste homem, Jefté. E eu queria falar sobre características da trilha de um vencedor. E a primeira característica que eu listei aqui da trilha de um vencedor é que antes dele se tornar um vencedor, muitas vezes ele teve que ir para o anonimato, ele teve que sair de cena, ele teve que parar, sair da frente, parar de aparecer, parar de querer ser o melhor do que os outros, parar de tentar chamar a atenção das pessoas, sacudir o braço das pessoas e ninguém te ouve, ninguém te escuta, você não consegue a atenção de ninguém, você não consegue romper, vai até aqui, agora vai, aí dá errado, aí começa outro projeto, quando chega aqui, dá errado, vê as pessoas dando certo, parece que para você nunca chega, você dá o seu melhor e quando você vê, não acredito, de novo. Ele era um filho querido pelo pai, mas quando eles crescem, os irmãos chegam para ele, eu acredito que já vieram triturando ele ao longo da vida, e os irmãos chegam para ele e falam: ei, você não vai herdar nada daqui, porque você é filho de prostituta, você não é filho da nossa mãe, não tem nada para você aqui. Por isso o tema da mensagem é: quando Deus quer honrar alguém. Porque Deus tinha algo com Jefté. E quando Deus
se levanta para honrar um filho dele, quando Deus levanta para te honrar, quando Deus levanta para colocar o teu nome em evidência, quando Deus se levanta para te tirar do anonimato, as coisas começam a mudar de figura. Porém, antes, tem um tempo de deserto, tem um tempo de desafio, tem um tempo que você vai olhar e falar: não dou conta não, não sou apto para isso, eu acho que essa caminhada não é para mim, eu acho que eu não tenho jeito para isso, eu não tenho forças para trilhar o caminho do vencedor. Olha o que aconteceu com ele no verso 3. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ele fugiu da família dele, ele saiu de Sena, ele foi para um lugar chamado anonimato. Tobi era um lugar inexpressível, e ele foi para este lugar, e ali eu imagino que ele deve ter passado em revista a sua vida, deve ter imaginado, passado um filme na sua vida ali, na sua cabeça, e ele deve ter pensado como que a vida dele foi até ali. E ele falou: tudo que eu fiz deu errado. E aí eu imagino que esse homem começou a orar, começou a jejuar, começou a ir para a oração das 6, entrar no link do grupo, sabe? Começou a se especializar, estudar a palavra, aprender sobre Jesus, entender sobre o Evangelho, entender quem era Deus na vida dele, se relacionar com Deus, ter experiências com Deus, se lembrar quem Deus era na vida dele, voltar a usar os dons que Deus não tinha dado, que já estava enterrado. Ele foi para a presença de Deus, mas ele saiu da presença dos homens. Ele foi para o anonimato, ele foi para um lugar onde ele seria esquecido, ele foi para um lugar onde ele não estaria em evidência, ele foi para um lugar onde ele somente era visto por Deus e Deus contemplava a vida dele. Antes de você trilhar a sua vitória, antes de você chegar no lugar da vitória, uma característica da trilha do vencedor é ir para o secreto, ir para o anonimato, ir para a presença de Deus, descer no joelho, em outras palavras, boca no pó. Em outras palavras, ir para o teu quarto, fechar a portinha, sair de cena, baixar a tua antena e clamar ao Senhor Jesus: meu Deus, tem misericórdia. Senhor Jesus, deu tudo errado. Senhor, eu sou teu servo. Deus, eu me conserto contigo novamente. Pai, perdoa os meus pecados. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Se humilhar na presença do Deus Todo-Poderoso, conhecer de novo a voz do teu Pai, se lembrar do cheiro do teu Criador, se lembrar da voz do teu Pai, porque Ele é quem muda a tua vida, Ele é quem muda a tua história, e é Ele que tem poder para te tirar do anonimato. E Ele passa aquele tempo no anonimato. Portanto, hoje, se você enxerga que as suas lutas são muito altas, as ondas são muito altas para você passar por elas, vai para o secreto de Deus, vai para o anonimato. Para de querer resolver com a tua força, que até agora não deu certo. Assume quem você é e assume para Ele quem Ele é na sua vida. Vai para o secreto. Aprenda a orar, a falar com Deus. Vou aprender depois com o Rony e com a Jéssica, os técnicos que eles estão estudando aí. 4ª dimensão, né? Vamos lá. Eu era menino quando eu li esse livro. Preciso relembrar. Aprender a orar certo. Liv, desde pequenininha, minha filha Liv, eu falo para ela, quando a gente vai orar, Liv, faz uma oração inteligente. Não é só: Deus, obrigado pelo meu pai, pela minha mãe, obrigado pela minha comida, obrigado pela minha escola, em nome de Jesus, amém. Tudo bem, mas os nossos filhos podem aprender a orar de forma inteligente, orar objetivando o que elas querem, quem elas querem ser, onde elas querem chegar. Adolescentes, vocês podem orar alcançando o coração de Deus, tocando a presença do Deus poderoso, tendo experiências, pezinho, com Jesus, perguntando para Ele: Pai, qual é o caminho que eu devo seguir? Qual é a decisão que eu tenho que tomar? Me ajuda a estudar, Senhor. Me ajuda a obedecer os meus pais.
Me ajuda a ter uma vida constante na tua presença. Não é porque você é adolescente, jovem, adulto ou velho, que você não pode ter constância na presença de Deus. O segredo é constância. O segredo é ir para o secreto. O segredo é você ter relacionamento com o Pai, com o teu Criador. E este homem, ele foi para o anonimato. Ele fugiu para um lugar onde ele não seria visto. A segunda característica da trilha do vencedor é que ele começa um projeto. E ainda que pareça loucura ou não ter nada a ver, ele reúne um grupo de pessoas para caminhar com ele. E a Bíblia fala, no mesmo versículo 3 ainda, diz assim: então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Um grupo de homens vadios se juntou a Jefté e o seguia. Que são homens vadios, igreja? Vagabundos, maus elementos, pessoas tortas, pessoas sem caráter, pessoas pecadoras, pessoas sem temor de Deus, pessoas desacreditadas pela sociedade, pessoas que ninguém daria nada por elas. Porém, elas escolheram seguir Jefté e caminhar com ele. Mas antes dessas pessoas caminharem com ele, ele já tinha passado pelo anonimato. Ainda estava, mas ele começa a atrair a glória de Deus. Ele começa a atrair a presença de Deus. Ele começa a exalar o perfume de Cristo. E aqueles homens, a propósito, vadios, que ninguém acreditava, eles começam a perceber algo que poderia mudar o curso da história deles. E o que eles fazem? Eles começam a caminhar. E a Bíblia fala que eles se juntaram a Jefté e o seguiam. Jefté era Deus? Sim ou não? Mas eles seguiam, porque perceberam que ele carregava a presença do Espírito Santo, a presença do Deus Todo-Poderoso. Aqueles homens começam a caminhar com Jefté. Como é o nome disso, igreja? Discipulado. O que é discipulado, igreja? É um aprendizado mútuo. Nós aprendemos uns com os outros. Todos os dias eu aprendo aqui nessa igreja, até com os adolescentes. Eu aprendo com a Sara, que tem 3 anos? 3 anos. Quantas vezes eu estou organizando as coisas aqui na igreja, a Sara chega para mim: oi, pastor. Ou então uma primeira vez ela falou assim: eu sei o seu nome. Ficou parada na minha frente e falei: como é meu nome? O seu nome é pastor. Ela falou para mim. Como não se apaixonar, né, gente? As nossas crianças, elas têm nos ensinado muitas vezes. E quando elas estão fazendo coisas deformadas, é porque está faltando clareza, falta de visão de futuro. E o nosso futuro está nas mãos de... E se elas estão caminhando pelo caminho do mal, elas não estão andando no caminho de Deus. E aí compete aos pais, à igreja, a gente ficar junto. E quando um mentir, fala: não, mentir é pecado, não é de Deus não. Quando um empurra o outro: não faz isso não, você é de Deus. É mesmo, me perdoa. Jesus falou para a gente ser como as crianças, simples, aprender umas com as outras. Gente, estão percebendo que eu estou buscando trazer uma mensagem simples, mas que caiba para todos nós, que todos nós consigamos calçar este sapato simples. Eu não estou preocupado em trazer uma palavra rebuscada demais, onde pessoas saem daqui e falam: o que esse cara falou? A ideia é que vocês adolescentes, as crianças estão lá dentro, é que vocês adultos, que nós todos possamos entender qual é o objetivo da gente carregar um livro chamado Bíblia Sagrada. Qual é o objetivo da gente passar com a Bíblia na mão, sem vergonha de falar: eu sou de Jesus? Por que a gente faz isso? Qual é o nosso culto racional? Este homem, eles entram no anonimato. Depois ele forma um grupo de pessoas que eram desacreditadas pela sociedade, porém essas pessoas creram e começaram a caminhar com ele.
E aí eu vou continuar a leitura da palavra. Versículo 5, versículo 4. Depois de algum tempo, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os anciãos de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Quem são os anciãos de Gileade? Os irmãos dele. Vou ler de novo. Depois de algum tempo, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, quando os inimigos da família de Jefté entraram em guerra com o povo do pai de Jefté, da família dele, os irmãos dele procuram Jefté. Por quê? Porque ele sai do meio da família fugido, envergonhado, cheio de traumas, sofrido, sangrando, chorando. Mas ele vai para a presença de Deus. Ele vai para o anonimato, tem relacionamento com Deus. Deus dá um grupo de pessoas para caminhar com ele. Esse grupo de pessoas começa a acreditar em Jefté. Eles unem forças e eles vão caminhando juntos e fazendo algo. E isso começa a inspirar pessoas, porque eles começam a criar um exército. E esse número de pessoas começa a crescer, 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 ao ponto de quando um exército inimigo vem sobre a família dele, os irmãos dele que um dia o expulsaram e falaram: vai embora daqui porque aqui não tem nada para você. Nesse momento, eles vêm humilhados, de cabeça baixa, procurar Jefté e falar: a gente precisa de você. Talvez alguns de vocês aqui já tenham vivido essa experiência de ser o menorzinho da tua casa. De repente hoje você ser o José da sua casa, onde você serve sua família, onde você serve aqueles amigos que muitas vezes riram de você. E hoje você passa no carro que Deus te deu e você vê pessoas às vezes indo a pé, porque aqueles que riram de você até hoje não conseguiram dar a virada. Quantos passam por isso? Acontece. E olha o que acontece aqui. Eles foram buscar Jefté e falam para ele, versículo 6: vem e sê o nosso comandante para que combatamos os amonitas. Mas Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: acaso não, aí é a hora dele, né, se posicionar, acaso não me odiastes e não me expulsastes da casa do meu pai? Por que procurais agora que estáis em dificuldade? Não foram vocês que mandaram eu ir embora, que disseram que eu não tinha direito de nada? Não foram vocês que disseram que eu era um filho impuro? Não foram vocês que disseram que eu não tinha parte na herança do nosso pai, porque eu não combinava com a história de vocês? Por que agora que vocês estão passando dificuldade, vocês vêm pedir a minha ajuda? O que eu entendo com isso, igreja? Quando Deus quer te honrar, Ele pode até te levar para o anonimato, mas Deus coloca pessoas dentro da sua casa, como seus amigos, como seu parceiro, como seu consultor, como seu mentor. Você pode dar o nome que você quiser, como seu discipulador. Pessoas que acreditem em você, que confiem em você, que abrem o coração contigo, que reparte o dinheiro que tem com você, que caminha com você, que se dispõe em te ouvir, que dispõe em chorar contigo, que se dispõe a orar com você. E chega uma hora que a coisa dá uma virada. De envergonhado, você passa agora a ser reconhecido. Você pode dizer comigo, reconhecido? É o que acontece. E nessa hora, você não precisa ter uma falsa humildade e falar: não, vamos lá, claro, eu sei, entendo, né? Vocês estavam naquele momento em crise de identidade, vocês estavam jovens ainda, né? Vocês não tinham muito juízo, por isso vocês me expulsaram da casa do nosso pai. Não. Tem muita gente com falsa humildade no momento que é para Deus honrar, e a pessoa, em vez de se apossar da postura que Deus deu para você viver e da realidade que Deus te dá, a pessoa vem com falsa humildade e às vezes perde a oportunidade de ser honrado pelo próprio Deus no meio de outras pessoas. Foi o que aconteceu. Ele se posicionou. Quando Deus quer honrar uma pessoa, outra característica é posicionamento. 2022 é o ano do posicionamento. Estamos falando isso desde janeiro. Por que tem gente que ainda não conseguiu se posicionar? Porque é espiritual,
porque não é fácil. Porque existe uma guerra contínua, querendo que você não ore às 6 da manhã, querendo que você não busque, que você não participe dos projetos, que você não forme time, que você não se una, que você ande sozinho. A propósito, quem anda sozinho se torna presa fácil. Você pode dizer isso comigo? Quem anda sozinho se torna presa fácil. Sou eu que estou inventando isso? Não. Toda hora a gente vê nos vídeos aí, né? Nas redes sociais, no Discovery Channel. Quando um bando de animais, a cadeia alimentar é assim, vence o mais forte, sim ou não? Quando um grupo de animais está ali, e existe outra espécie de animais que está querendo pegar algum daquele bando para matar e se alimentar, qual é a forma que eles têm de se proteger? Alguém pode responder? Andando em bando, ficando juntos. Por quê? Quando um se desgarra, o que acontece? Vem o inimigo e abocanha aquele que está desgarrado e mata. Se a igreja não fosse importante, se o discipulado não fosse importante, se o corpo de Cristo não fosse importante em gente se reunir, não existiria igrejas, não existiria nem família. O homem seria feito para andar sozinho. A Bíblia fala o quê? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira idônea. Eu não tenho que ser solteiro não, gente. Nunca, adolescentes. Deus não fez vocês para crescerem e serem solteiros. Deus fez uma pessoa especial para cada um de vocês. Deus nos fez para vivermos em família. É bíblico. Não é bom que o homem esteja só. Aí Deus faz uma companheira e depois o que Deus fala? Crescei-vos e multiplicai-vos. Por isso, nós temos que viver a atmosfera de família. Por isso existe igreja, porque a igreja precisa ser uma família. Nem todo lugar é assim, mas precisa ser. Para isso, a gente conhece uma pessoa, faz amizade, começa a entender um pouco sobre a pessoa e ela sobre a gente começa o quê? Um namoro. E o namoro evolui para o noivado e o noivado para um casamento. Tem gente que pula direto, né? Do namoro para o casamento. E quando se casa, vira um casal. E quando é que vira a família mesmo? Quando gera filhos. Aí virou família. E Deus tem prazer nisso, igreja. E Jefté, ele teve a oportunidade de perguntar para os seus irmãos, voltando aqui: por que é que vocês estão me procurando agora? Que a corda apertou para vocês. Quando estava todo mundo junto lá, vocês me esnobaram, vocês me humilharam, vocês me diminuíram, me mandaram embora fugido. Eu tive que fugir, senão vocês iam me matar. Deus fala comigo que tem pessoas aqui que tiveram que fugir para viver o que estão vivendo hoje. Tem gente aqui no nosso meio no anonimato, pedindo a Deus: Senhor, eu estou no deserto. Eu não estou te pedindo para você me tirar do deserto, mas eu te peço, passa comigo nesse deserto. E eu preciso te falar, todo deserto tem começo, meio e fim. O seu deserto vai findar. Deus está de olho em você. Ainda que você esteja no anonimato, Deus está preparando um momento para te honrar e trazer os teus inimigos na tua frente para pedir a você ajuda, para se humilhar para você, para falar: você pode me ajudar? E aí é o momento de você usar a autoridade que Deus te deu e vai falar assim: por que é que você está me procurando agora? Você está fazendo o quê? Se valorizando. Você está valorizando o passe que Deus te deu. Você não vai mais andar agora na classe econômica. Deus quer que você ande de primeira classe. Deus quer te honrar. Deus quer elevar o teu padrão. É bíblico a gente comer o melhor desta terra. Por que tem gente que mora num barraco, tem gente que mora numa casa normal e tem gente que mora numa casa com piscina? Porque tem pessoas com objetivos e objetivos. E tem pessoas sem objetivos. Deus quer que a gente melhore o padrão. Deus quer que a gente viva em família, mas que a gente progrida. Só que não é pensando somente em mim, no meu umbigo. É olhando a minha volta. Por isso eu volto a dizer de novo: para isso que existe igreja. Não, você não está sozinho não, Rony. A gente está contigo. Aqui tem vários empresários na igreja. Você trabalha com marketing digital? Vamos entender esse negócio aí. Você tem como ajudar a minha empresa? É? Como que é isso aí? Aí você vai explicar. Igual você estava explicando para o Vicente aí.
E cada um aqui tem habilidade em uma coisa. Por que existe igreja, gente? Porque uma mão, ela tem 5 dedos. Só que é a mesma função. A gente coloca aliança em qualquer dedo da mão. Cada dedo a gente coloca, cada dedo tem uma função. A gente coloca no dedo anelar a aliança. Cada dedo tem uma função. Para uma pessoa ser dentista, se ela sofrer um acidente e perder esse ou esse dedo, ela nunca vai poder ser dentista, porque é a pinça do dentista. Cada dedo tem uma função, cada membro do corpo tem uma função. Eu não posso me achar mais que o meu irmão, porque eu tenho um negócio a mais que ele, porque eu tenho uma habilidade e ele não tem, porque eu sei falar de um jeito e ele não sabe, porque eu sei orar e ele não sabe ainda. Mas quando Deus resolveu honrar ele, segura, porque a rajada de fogo vai ser forte, e quando ele abrir a boca dele, a unção de Deus virá. Deus está nesse lugar, e Ele é santo. A quarta característica da trilha do vencedor é que ele espera em Deus ser convocado. Aqui ele é convocado pelos irmãos dele. Ele não vai atrás do milagre dele, ele não vai atrás de ser honrado. Deus manda até você na sua porta, bater na tua portinha. Ei, a gente veio aqui para te honrar. Você pode abrir a porta para a gente te honrar? Quando Deus quer honrar uma pessoa, Ele manda até você a honra. Ele abre o caminho, Ele abre uma porta, Ele manda um e-mail, um SMS, uma mensagem. Alguma forma alguém te liga e fala: tudo bem, olha aqui é fulano de tal, nós vimos que você tem essa característica, nós vimos que cometemos algo contra você e a gente queria te honrar, a gente queria te ressarcir, nós gostaríamos de retroceder e fazer algo em prol de você, porque nós percebemos que você ficou prejudicado por nossa causa, e agora nós queremos honrar você. Foi assim que Deus fez. Deus manda os irmãos dele mais velhos, que um dia o humilharam, até ele, para falar: rapaz, a gente precisa de você. E olha o que ele faz. Eu vou continuar a leitura. Mas Jefté pergunta para eles, e no verso 8, os anciãos de Gileade, os seus irmãos, lhe responderam: nós te procuramos agora para que venhas conosco, combatas os amonitas e seja o chefe de todos os habitantes de Gileade. Você agora vai ser o chefe de tudo. Os irmãos dele falam para ele. Verso 9: então Jefté disse aos anciãos de Gileade, ele continua valorizando o passe dele: se me levardes de volta para combater os amonitas, de volta para casa, né? E o Senhor os entregar a mim, então serei o vosso chefe. Então os irmãos dele, os anciãos de Gileade, responderam a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e o que faremos o que disseste. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo fez chefe e comandante de todos. Diga comigo: todos. E Jefté repetiu todas as palavras diante do Senhor em Mispa. O que ele fez? Ele se encheu de testemunhas. Ele repetiu tudo que ele tinha dito para os irmãos dele, na frente só dos irmãos. Quando junta o povo todo, ele fala: é assim, assim, assim. E aí quem vai ser o chefe? E eles falam na frente de todo mundo: você vai ser agora o nosso chefe, o nosso líder. Ele se uniu de testemunhas, como se ele pegasse o documento: vamos lá no cartório, e agora assume aí que eu vou ser ressarcido. E eles todos assumiram. E aí começa o tempo de honra na vida dele. Olha o que fala a palavra. Verso 12: depois disso Jefté enviou os mensageiros ao rei dos amonitas para lhe perguntarem: que tens contra mim? Pois viestes guerrear contra a minha terra. E o rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: é porque Israel tomou as nossas terras, desde o Arnon até o Jaboque e o Jordão, quando subiu do Egito. Então restitui-me agora essas terras pacificamente. Porém Jefté enviou novamente os mensageiros ao rei dos amonitas, dizendo: assim diz Jefté: Israel não tomou não a terra de Moabe, nem a terra dos amonitas. Mas quando Israel subiu do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho, e depois chegou a Cádiz, dali enviou mensageiros ao rei de Edom, pedindo-lhe: deixa-nos passar pela tua terra. Mas o rei de Edom não lhe deu ouvidos. Então
enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe, continuou tentando. E este também não consentiu assim. Israel ficou em Cádiz. Depois disso, os israelitas andaram pelo deserto, voltaram para o deserto, e contornaram a terra de Edom e a terra de Moabe. Passaram a leste de Moabe e acamparam do outro lado de Arnon. Mas não entraram no território de Moabe, pois o Arnon era a fronteira de Moabe. Então Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus e Hesbom, e lhe pediu: deixa-nos passar pela tua terra para irmos ao nosso lugar. Mas Sion não confiou que Israel fosse apenas passar pelo seu território. Ajuntou todos os seus combatentes, acampou em Jaza e guerreou contra Israel. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Sion com todos os seus combatentes nas mãos de Israel, que os derrotou. Assim Israel se apoderou de todas as terras dos amorreus que viviam naquela região. Apoderou-se de todo o território dos amorreus, desde Arnon até Jaboque e do deserto até o Jordão. Visto que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença do seu povo Israel, irás possuir este território agora. O que ele está falando? Ele foi lá, depois que ele se torna chefe, depois que ele é honrado, ele vai lá no exército inimigo. Antes de combater, ele manda uma mensagem: por que é que você está guerreando contra o nosso povo? E ele fala: porque vocês tomaram posse das nossas terras. É por isso que a gente está combatendo, a gente quer a nossa terra de volta. Devolve pacificamente. Ele: eu sei da história. Quando o nosso povo de Israel passou por aí, a gente pediu pacificamente: deixa a gente passar. Não deixaram, guerrearam contra a gente. Nós fomos para outro lugar pedindo para outras pessoas: nós só queremos passar. Não vamos passar aqui não. Fizeram guerra. Então, por causa disso, o Deus Todo-Poderoso nos deu autoridade para guerrear. Nós fomos lá e arrebentamos com todo mundo. Então a gente não vai entregar nada para vocês não. E aí a Bíblia fala que Deus dá. Eu não vou ler mais o resto da história. Se vocês quiserem, vocês vão lá e leiam o resto. Mas a Bíblia conta que eles foram lá e venceram todos os inimigos. E aí, antes deles lutarem, quando Jefté, ele então toma posse, ele tenta negociar primeiro, porque ele vê que não tem negócio. Então ele faz um pacto com Deus. Ele fala: Senhor, se o Senhor me honrar nessa batalha e me fizer vencer, quando eu voltar da batalha, a primeira pessoa que sair de dentro da minha casa para encontrar comigo, eu vou dar essa pessoa em sacrifício para o Senhor. E aí ele vai para a batalha. E ele vence a batalha. E ele destrói todos os seus inimigos. Aí fica aqui para nós a última característica que eu quero falar da trilha de um vencedor. Quando você fizer um compromisso com Deus, quando você votar algo com Deus, cumpra a tua promessa. Falou que vai jogar as coisas fora, joga fora. Falou que vai parar de mentir, para de mentir. Falou que vai parar de pecar, corre atrás. Falou que vai atrás das pessoas que você deve e vai negociar que você vai pagar, vai atrás. Falou que vai parar de dar jeitinho brasileiro, para de dar jeitinho brasileiro. Falou que se Deus te abençoar, tu vai entrar na oração às 6 da manhã e vai orar o mês todo de julho, vai orar às 6 da manhã. Falou que se Deus te abençoar, tu vai começar a ser um dizimista fiel, seja dizimista fiel. Falou para o Senhor: Senhor, se o Senhor mudar a minha história, eu vou andar com Jesus até o último dia da minha vida, ou se o Senhor me levar antes, se o Senhor vier nos buscar no arrebatamento. Se você prometer algo para Deus, cumpra. Porque Deus é Deus e Ele não brinca de ser Deus. Leve Deus a sério. Porque quando você está passando uma luta e você clama a Deus, Ele te leva a sério. E aí Ele muda a tua história, Ele restaura a tua família, Ele restaura os teus projetos, restaura os seus sonhos, te coloca numa posição que você nunca imaginou que ia viver. E aí tu vai desistir de cumprir a promessa? E aí a Bíblia conta que Jefté vence aqueles inimigos. E quando ele volta para casa, para surpresa dele, a porta da casa dele se abre e quem vem correndo diante dele, cantando e adorando, a única filha que ele tinha. E aí fica uma última chave que eu quero deixar para você. Antes de você fazer um voto com Deus, pense o que você está falando, porque se tu fizer o voto, tu vai ter que cumprir. Antes de você fazer uma aliança com Deus, pense
pense qual é a aliança que tu está fazendo, porque se tu fizer e Deus vai, ele escuta, ele vai depois descer e vai conferir se você está cumprindo com a tua promessa. E para a tristeza de Jefté, quando ele volta, a única filhinha que ele não tinha mais filho nem filha, só tinha ela. E ele fala: meu Deus, minha filha, você é a desgraça da minha vida, porque você é a única filha. E ela fala: o que aconteceu, pai? Ele falou: eu fiz um voto com Deus, se eu vencesse a batalha, a primeira pessoa que saísse dentro da minha casa, a casa dele vivia cheia de gente, ele nunca imaginou que poderia ser a filha dele. E aí me vem você, sabe o que a filha dele fala para ele? Está escrito aqui: pai, se você fez um compromisso e um voto com Deus, cumpra. Pague os teus votos, cumpra o teu compromisso, cumpra com a tua palavra. Cumpra com a tua palavra. Seja uma pessoa de palavra, seja um homem de palavra, seja uma mulher de palavra, seja um adolescente de palavra, seja uma pessoa de palavra. Cumpre aquilo que você falou que ia fazer, porque Deus te agrada. Deus cumpre a parte dele, cumpre a tua, porque senão a coisa pode pegar. E aí a filha dele fala: pai, só me permite passar 2 meses com as minhas amigas para eu me despedir, porque eu não vou poder crescer, eu não vou poder me casar, eu não vou poder realizar coisas que um adulto faz. E ele permite. E ela vai, passa 2 meses fora, e quando ela volta, ele cumpre a promessa. Ele tem que sacrificar a filha dele. Nessa noite, eu li aqui algumas características de uma das trilhas para eu me tornar um vencedor. Eu falei sobre ir para o anonimato. Eu falei sobre juntar pessoas para caminhar contigo e você com elas, estudar a palavra juntos, orar juntos. Você não chamou o seu amigo para vir para a igreja e ele não veio? Discipula ele, dê a palavra com ele, dobra o joelho junto com ele, ensina ele a fazer o que a Bíblia manda a gente fazer. Todos nós, adolescentes, olhem para mim. Adolescentes, olhem para mim. Quem tem amigos da escola? Quem tem alguns amigos? Levanta a mão. Como que eles vão conhecer Jesus se Deus contar com você para eles conhecerem Jesus? No seu condomínio, na sua escola, na sua vizinhança. Você precisa fazer o que Jesus fez, que é o que? Ensinar a palavra, orar na frente deles, ensinar eles a orarem, dar testemunho de como Jesus se relaciona com você. Fala para os seus amigos terem relacionamento com Deus. Ele vai falar: como? Se Deus mora lá no céu. Fala: não, ele mora lá, mas ele está aqui também. É mesmo? É como é isso? Aí tu abre a tua Bíblia, aí tu lê João, capítulo 1 de João, João 3,16, João 12, João 14,6. Você vai ler para eles, e aí eles vão começar a falar: a gente pode fazer isso mais vezes? Claro. E aí você já está o quê? Discipulando pessoas para Jesus, fazendo discípulos de Jesus. Não tem idade para isso. Evangelho simples, igreja. Evangelho simples. Você pode dizer evangelho simples? É o que Deus tem para nós. Eu tenho certeza. Eu não tenho doutorado na Bíblia. Você tem, Tiago? Você tem, ô Vicente, doutorado? Você tem, Fábio? Mas a gente tem pregado o evangelho por alguns lugares aí, né? E vocês buscam pregar o quê? Não é a palavra? Não é a palavra que salva? Não é ela que limpa? Não é ela que liberta? O que a gente está fazendo? Discípulos, nossos filhos estão fazendo. Oxalá, queira Deus que os nossos filhos amanhã queiram discipular pessoas também, ensinando a palavra, explicando, ensinando a orar, ensinando a partir do pão, ensinando a cear, ensinando a ter comunhão. Discipulado, igreja, de forma simples. A trilha do vencedor. Vá para o anonimato, discipule pessoas. Espere ser convocado para você ser honrado. Dite o acordo quando chegar a hora. Eu vou, mas o nome do meu Deus tem que ser glorificado. Você topa? Eu assino um contrato, mas tem que ser da forma honesta, à luz da palavra de Deus. Você quer? Tenha coragem de assumir Jesus na sua vida. Faça votos com Deus e cumpra. Amém? Fique de pé no seu lugar.
e de olhos fechados, nós vamos orar. Fale com o Senhor. Oferece para Deus uma resposta. Se algo do que foi dito falou ao teu coração, ofereça a Deus uma resposta essa noite. Não fique de olhos abertos. Fale com Jesus. Fala: Senhor, eu quero viver a trilha do vencedor, à luz da tua palavra. Eu quero, Deus, vencer os meus traumas emocionais e dar o testemunho na tua casa, na congregação dos santos, de que Jesus me libertou. Eu quero, Pai, andar em comunhão com Jesus e com os meus irmãos. Eu quero partir o pão com os meus irmãos. Eu quero ser curado. Eu quero curar pessoas. Quero libertar cativos. E eu quero morar no céu com o Senhor.